Olá, cumprimento a todos que estão assistindo a esse vídeo. Eu me chamo Camila de Paiva Soares, sou aluna de graduação do curso de Odontologia da UEPB Campus 1, bolsista de iniciação científica, e irei apresentar e discutir os resultados da pesquisa Aplicação da terapia fotodinâmica e da ozonioterapia na desinfecção do sistema de canais radiculares, estudo in vitro, orientada pela professora doutora Criselda Maria Benício Barros, do Departamento de Odontologia da UEPB. É de conhecimento odontológico que o sistema de canais radiculares apresenta configuração complexa e, quando há presença de micro-organismos contidos nesses canais, há também o surgimento de infecções e de patologias pulpares. Desse modo, para que ocorra o sucesso do tratamento endodôntico, é necessária a descontaminação eficaz dos canais radiculares infectados. E tendo isso em vista, dois métodos complementares de desinfecção têm se destacado como propostas alternativas, promissoras e vantajosas ao tratamento endodôntico, capazes de aprimorar a fase de sanificação, sendo estes métodos a terapia fotodinâmica, PDT, e a ozonioterapia. O método PDT tem se mostrado uma ótima ferramenta aliada ao tratamento de canal convencional, uma vez que possibilita a redução dos micro-organismos em resistir à desinfecção destes condutos. Da mesma forma, a ozonioterapia tem se tornado uma excelente opção complementar à terapêutica endodôntica em função da sua ação desinfectante. Com isso, o nosso estudo objetivou, de maneira geral, analisar de modo comparativo e microbiologicamente a eficácia da terapia fotodinâmica e da ozonioterapia na desinfecção de canais radiculares in vitro. Para tanto, o nosso estudo foi caracterizado como estudo transversal, de natureza experimental, realizado em laboratório, com a abordagem quantitativa analítica, e a pesquisa só iniciou-se após a submissão e aprovação pelo Comitê de Ética em Pesquisa da UEPB. A pesquisa foi realizada no Laboratório de Análises Clínicas do Departamento de Farmácia e também nas clínicas escolas do Departamento de Odontologia da UEPB Campus 1. O estudo foi composto por 30 dentes humanos in vitro, disponibilizados pelo Biobanco de Dentes Humanos da UEPB Campus 1, em que os critérios de inclusão para a seleção destes elementos foram dentes unirradiculares que não apresentassem reabsorção interna e nem externa, e foram excluídos dentes tratados endodonticamente. Na fase de seleção de sítio, o estudo foi dividido em duas etapas. A primeira fase envolveu a seleção e a limpeza dos dentes, bem como a secção das coroas e o acesso endodôntico. E partiu-se para a segunda fase, em que realizou-se o cultivo de cepas de Enterococcus fecalis no meio BHI, a infecção dos canais radiculares com esta suspensão e também a divisão e a desinfecção dos grupos G1, G2 e G3. Na desinfecção de ambos os grupos, aspirou-se qualquer restante da suspensão microbiana e para o grupo 1 seguiu-se o protocolo com a PDT, em que os preparos radiculares foram preenchidos com solução de ácido de metileno, aguardado 5 minutos, inserido a ponteira de laser no interior dos canais e realizados movimentos espiralados. Já no grupo 2, o grupo desinfectado com ozônio, os remanescentes infectados anteriormente foram expostos em uma sala fechada em que programou-se o tempo do gerador em 40 minutos, de acordo com a área do local e também com as instruções do fabricante. Após a descontaminação de ambos os grupos e também o grupo controle, teve suas amostras coletadas por meio de cones de papel absorventes e foram encaminhados ao laboratório em meio de transporte estéril, os quais, ao serem recebidos pelo laboratório, foram semeados em placas de Petri contendo agar-sangue e incubados em estufa bacteriológica a 35 graus Celsius durante 24 horas. Após esse tempo, foram realizadas as contagens das unidades formadoras de colônia e, por fim, realizou-se a análise estatística por meio do programa SPSS, em que os grupos foram comparados por meio do teste de ANOVA e do teste de comparação múltipla de Tukey com significância de 5%, e os dados foram ilustrados por meio de tabelas e gráficos que evidenciaremos a seguir. Na tabela e no gráfico 1, é possível evidenciar a comparação da eficácia de cada um dos métodos desinfectados isoladamente, e foi possível observar a eficácia de ambos os tratamentos na desinfecção dos canais radiculares quando comparados ao grupo controle, sem desinfecção. Quando nós comparamos o grupo de remanescentes dentários tratados com a terapia fotodinâmica com o grupo sem desinfecção, o grupo controle, o meu grupo 3, é possível observar uma redução de 90% dessa infecção. Da mesma forma, quando comparamos o grupo desinfectado por meio do gás ozônio com o grupo controle, observa-se uma redução de 92% dos micro-organismos previamente existentes. Já na tabela e no gráfico 2,
podemos comparar a eficácia entre ambos os métodos de desinfecção, os quais não apresentaram diferenças significativas entre si. No entanto, o grupo 2 ele ainda apresentou uma redução de micro-organismos superior ao grupo 1 em cerca de 15%. Com isso, ao término deste estudo, foi possível concluir, mesmo diante das limitações, que os métodos de terapia fotodinâmica e da ozonioterapia apresentaram-se substancialmente eficazes quando utilizados como agentes desinfectantes do sistema de canais radiculares in vitro, corroborando com outros estudos citados ao longo da construção desta pesquisa. Por fim, eu agradeço à professora Criselda Maria Benício Barros, do Departamento de Odontologia da UEPB Campus 1, por ter sido minha orientadora. Agradeço aos colaboradores desta pesquisa, em especial a Niede Eloy de Souza Guimarães, técnica de laboratório, pelo suporte e pela amizade. Agradeço aos departamentos de odontologia e de farmácia pela disponibilidade e por todo o apoio para o desenvolvimento deste estudo. Agradeço à FAPESC pela oportunidade e pelo incentivo para a realização desta pesquisa. Aqui estão as referências utilizadas na construção do trabalho. Muito obrigada pela atenção.